Boa noite, sejam bem-vindos à nossa reunião pública do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis entregue às tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. E assim rogamos a presença de Deus, Jesus, a espiritualidade superior, os mensageiros do bem, para a nossa reunião. E que todos nós aqui presentes possamos estar com as mentes receptivas, o coração, aos ensinamentos evangélicos. Que assim seja. Então vamos iniciar a nossa reunião. Todos nós, quando viemos ao centro espírita, se pudermos, vamos trazer alguma coisa, gênero alimentício, para colocar ali na nossa cesta, porque aí a gente compõe, né? Vai ajuntando as coisas alimentícias, compõe um cesto e vamos levar para uma família que está em dificuldade. Muitas vezes nós vamos resolver o problema da necessidade dessa família? Totalmente não. Mas a gente vai ajudar. Uma semana eles terão paz, eles terão alimento, eles ficarão mais sossegados, né? Mais tranquilos. Geralmente são famílias com muitos filhos, numerosas. Geralmente são famílias que o pai não está trabalhando, ou a mãe, estão passando dificuldades, né? Então vamos trazer alguma coisinha para a gente ajudar, levar felicidade, paz, alegria para alguém. Se a nossa vida está ruim, então vamos fazer alguma coisa boa, né? Porque é da lei de Deus. Está muito ruim a minha vida, então eu preciso fazer o bem, ajudar alguém, porque isso vai voltar para mim, é da lei de Deus, tá? Então, fica aí o nosso recadinho, né, do Cesto Fraterno. Do livro dos Espíritos, estamos estudando sobre a formação dos seres vivos, né? É a pergunta 49. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens, como na origem dos tempos? Então, se o germe da espécie humana já existe, está aí, está aqui, no planeta, por que então espontaneamente já não nascem os homens? Né? Aí ele está dizendo aqui, como no começo dos tempos. Aí a resposta é o seguinte, o princípio das coisas está nos segredos de Deus. O princípio, a origem das coisas, do espírito, dos globos terrestres, tudo que tem no universo, isso tudo está onde? Está nos segredos de Deus. São coisas que a gente não conhece, que a gente ainda não sabe. Nós não temos inteligência para entender, né? Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Então aqui, o princípio das coisas está nos segredos de Deus. O que é segredo? É uma coisa que está escondida. A gente não conhece, não sabe. Isso é um segredo. É uma coisa que eu desconheço, que eu não sei.
Então, o princípio, o início das coisas, a origem, como que iniciou, está no segredo, uma coisa oculta, desconhecida para nós, de Deus. Aí ele fala que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação. Então, os homens que foram espalhados, o que aconteceu com eles, né? Eles absorveram, nós temos em nós o quê? Todos os elementos necessários à nossa própria formação. É como se nós fôssemos o quê? A sementinha. Não tem a semente da árvore, não tem a semente do pé de manga, não tem a semente de tudo, do abacate. É como se nós fôssemos a nossa semente. A gente tem tudo aqui dentro, prontinho, né? Para os transmitir segundo as leis da reprodução. Então, tem tudo está dentro de nós. Nós temos o homem e temos a mulher. Para haver a reprodução, precisa dos dois. Então, nós contemos dentro de nós esses princípios da reprodução. Então, tá tudo aqui, né? O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Então, cada ser vivo, o que acontece com ele? Ele tem a sua forma de reprodução, né? De se propagar, de perpetuar a espécie. Deus já criou todas as espécies assim. Passa por esse processo, né? Só que, o que nós entendemos? O que nós sabemos? Hoje, nós somos o quê? Homens. Hoje, nosso espírito, nós já temos a nossa individualização. É criado o espírito simples e ignorante, lá antes do mineral, do átomo. Ali é criado. Aí ele vai burilando. Ele vai se desenvolvendo. Aí ele já vai chegar no reino vegetal. Passa pelo reino vegetal. Estamos elaborando o nosso espírito. Ainda não é espírito. Está elaborando ali, passando por aquele reino. Eu vou passando por vários estágios dos bichinhos, dos vegetais. Aí depois eu chego em qual? No animal. Não tem aqueles gafanhotos? Não tem aqueles bichinhos que é vegetal e já é um pouquinho animal? Tem. Isso aí é a transição de um reino para o outro. E depois nós passamos pelo reino animal. Tudo isso daí é uma elaboração do nosso espírito. Tudo isso daí faz com que a gente se desenvolva. A gente tem aptidões, né? Então, nós vamos passando por esses reinos, o nosso espírito, e vai se juntando a essa parte física, essa parte material física, que é a dos reinos. Aí, quando a gente chega lá no macaco, né? Aí do macaco vai ter a transição para o homem sapiens, aquele homem lá da caverna. Aí, quando a gente está lá nessa época, ali, quando a gente já é homem, já estamos reencarnados na condição de homens, nós já temos a nossa individualização. Aí aqui é o meu espírito, a Gláucia, espírito da Gláucia, com tudo que já foi construído, com todo o progresso, com tudo que eu adquiri ao longo, desde o meu início, que eu fui criado simples e ignorante, o meu espírito elaborou, individualizei. Sou eu. Daqui para frente, tô lá no mundo primitivo, né? Homens das cavernas. Depois do mundo primitivo é o nosso mundo, mundo de provas e expiações. Hoje estamos no mundo e provas e expiações. Mas nós estamos indo para o próximo mundo, o mundo de regeneração,
que é um pouquinho diferente do mundo que a gente está. No mundo de regeneração, o que vai imperar? O bem, mas ainda existe alguma coisa má. Mas o que vai ter em maioria, o que mais vai existir, são pessoas boas. Pessoas que querem fazer o bem, que querem evoluir, que querem se ajudar. No mundo de regeneração. No nosso planeta hoje tem gente boa, mas a maioria que impera aqui é o quê? É o mal, são pessoas más, né? Hoje. Mas tem muita gente boa aqui reencarnada. Então a gente vai mudar de categoria. Depois vai mudar para outro mundo. Isso vai acontecendo até que o nosso espírito seja um espírito puro, evoluído, puro, na sua pureza e inteligência, aquela inteligência máxima de sabedoria. E aquele coração, aquele amor, desabrochou, desenvolveu ao máximo. Então aí a gente vai ser um espírito puro. Dá pra gente perceber que a gente está meio começando, né? Porque nós estamos em qual categoria? Na segunda. Dos mundos, na hierarquia dos planetas, dos mundos, nós estamos na categoria 2, são 5. Então estamos indo pro terceiro, tá? Então por isso, tudo isso daqui, ó, pode nós reencarnarmos, se fôssemos criados agora, já nascer homens? Espontaneamente? Só se a gente já tiver com o nosso espírito nessa situação de evolução, né? Se eu fui criado simples, ignorante, venho pelos reinos, estou hoje aqui nesse planeta, é porque eu já conquistei isso tudo, eu já desenvolvi. Mas eu vou reencarnar aqui, vou passar pelas leis de quem? As leis da física, as leis do mundo, e é a lei da reprodução, né? Pode ser uma coisa, marido com a mulher, pode ser fecundação artificial, mas é necessário que haja essa fertilização para que haja a perpetuação da espécie, né? É assim que funciona. Então, não existe milagre. Existem as leis físicas, as leis do mundo e existem as leis espirituais, né? A gente, para reencarnar, tem que ser um espírito, estamos na espiritualidade, é feito um planejamento, é feito toda uma organização, estuda, quando a gente tem condições, né? Estuda, planeja, se prepara para a reencarnação. Agora, se a gente não tem condições, espíritos maus demais, não tem condições de perguntar para ele se pode ou se não pode, aí são aquelas reencarnações compulsões, obrigatórias. Quando você vê, já reencarnou. E muitas vezes reencarna em corpos deficientes, em corpos com problemas na inteligência, problema na fala, na visão, na audição, nos membros, com deficiência. Aí são muitas vezes as reencarnações compulsórias, obrigatórias. Não se pergunta para o espírito se ele quer, porque ele não tem condições de escolher, né? É igual criancinha, é igual pessoas aqui na Terra, né? A gente conversa com uma pessoa, você quer estudar? Eu te dou uma ajuda. Você quer fazer uma faculdade? Quero fazer. Então eu vou te dar uma ajuda. Alguém vem, endossa o nosso estudo. Alguém vem, paga o nosso estudo. Alguém vem e nos dá condições para estudar. Aí tem pessoas que não tem jeito. Tem pessoas que não querem. Não é verdade? Aí não vai estudar. Fica parado. Fica ocioso. Então, assim, são as reencarnações. Tem reencarnação de planejamento e tem reencarnação compulsória, que o espírito não escolhe. É necessário ele estar no corpo de carne, às vezes com
em situação que ele está bloqueado. A mente está bloqueada, os membros estão bloqueados, a visão, né? Tudo está bloqueado. Eu me lembro de uma historinha lá do Chico Xavier, que ele conta que o espírito, ele vinha de um jeito, ele suicidava. Aí a espiritualidade tirava aquilo dele, reencarnava de novo, suicidava de novo, de outra forma. Então, cada vez que ele vinha e reencarnava, ele suicidava. Então, aí chegou uma hora que ele reencarnou sem nada. Veio sem perna, veio sem braço, com aquela situação mais difícil do mundo. Para quê? Para ele passar pela reencarnação e não poder e nem ter condições de suicidar. Então, a gente reencarna, tem a condição que precisa. Não é a que a gente quer, muitas vezes. Quando a gente já evolui um pouquinho, já está com a inteligência mais aclarada, o coração já um pouco desenvolvido, a gente tem condições de opinar, né? Por exemplo, a gente vai fazer uma coisa. Vamos supor que a gente vai abrir um comércio, um comércio. Eu não entendi nada daquilo. Eu já vou abrindo assim, de qualquer jeito? Não, eu vou ter que arrumar um profissional para me ajudar. Não vou? Vou ter que arrumar um profissional, vai me explicar, vai me ensinar e vai me orientar, porque aí a chance de dar certo é maior, né? Agora, se a gente já for fazendo, vai tomar bastante prejuízo, né? Toma um prejuízo aqui, levanta, toma outro ali, levanta, e assim vai seguindo a vida. Do Evangelho para nós, hoje, do capítulo 7. Bem-aventurados pobres de espírito. Esse capítulo é grande, mas é maravilhoso. Hoje, ele vem falar para nós no item 12. Olha só. Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Então, nós nos queixamos das calamidades. A gente queixa porque desmorona os muros, né? A gente queixa porque que transborda os rios. A gente vai queixando de tudo. São calamidades que vêm e que acontecem. Mas será que de alguma forma a gente não tem alguma parcela de contribuição para que essas calamidades estão acontecendo? Não está acontecendo? Desmatamento, lixo jogado, entope os bueiros. Será que a gente não tem não é nós que estamos amontoando, né, sobre as nossas cabeças essas calamidades? Mãos que constroem, mãos que destroem. Isso. Tudo é a lei de retorno. Tudo na vida é a lei de retorno. Tudo que a gente faz volta para nós. Leva um tempo, mas retorna para nós. Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Então a gente despreza o quê? A santa e divina moral de Jesus. O que Jesus fez quando ele reencarnou aqui na Terra para ensinar para nós o amor? Ele resumiu os ensinamentos de Moisés, as escrituras sagradas, em 2 mandamentos. Falou: ó homens, primeira coisa que vocês vão fazer, primeira, amar a Deus. Tem que amar a Deus em primeirinho lugar, acima de qualquer coisa, acima do dinheiro, acima de tudo. Primeiro, amar a Deus. Ó homens, segundo ensinamento, você vai amar aos outros como a ti mesmo. Então eu vou fazer para os outros aquilo que eu quero para mim. Só isso que Jesus falou que é para nós fazer. Não foi? E depois os outros ensinamentos, o que é? São exemplos. É exemplificação de como que a gente tem que agir. Na área da caridade,
na área do perdão com a mulher adúltera, não é? De jogar, de jogar pedra. Então, o que Jesus fez? Ele só fez isso aqui. Então, desprezastes a santa e divina moral do Cristo. O que a gente desprezou? A gente ama a Deus, em primeiro lugar, mais que tudo nessa vida, e a gente ama o próximo como a nós mesmos. Será que a gente ama? Ixi, eu falo mal daquela minha amiga até. Será que eu ia querer isso pra mim? Será que eu ia querer que a minha amiga ficasse pelas minhas costas falando mal de mim? Então, a gente ainda não faz. A gente o quê? Desprezou a santa e divina moral do Cristo. Como a gente desprezou, o que é desprezar, gente? Vamos pensar nessa palavra. Desprezou. Eu desprezo, eu não ligo, eu não importo. Não é? Deixa pra lá, eu não vou cumprir isso, eu não vou fazer. Ignorei. Eu sei que existe, eu tenho conhecimento que aquilo é necessário fazer, mas eu desprezei. Não vou fazer. Eu vou deixar. Então, o que a gente fez com a moral de Jesus, esses ensinamentos? Deixou de lado. Eu vou fazer o mal para a Sueli. Não. Eu não vou fazer isso para a Sueli, porque eu não quero que ela faça isso para mim. Se fosse eu fazendo, eu ia achar muito ruim. Então, nós não podemos desprezar os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque a nossa felicidade, ela está aliada a isso daí, ao que a gente praticar, os ensinamentos que Jesus ensinou para nós. E aí ele fala, não vos espanteis de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Se a gente pensar, uma semana, não, um dia, o dia de hoje, o que a gente fez no dia de hoje? Vamos pensar. Eu trabalhei, eu levantei, eu cumpri as minhas atividades, eu ajudei alguém, eu maltratei alguém. O que será que a gente fez? Vamos depois, hora que chegar em casa, hora que for dormir, vamos analisar o dia de hoje. O que eu fiz no dia de hoje? Porque aí a gente vai ver isso daqui. A taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Será que um dia eu faço uma ação boa e 5 ruim? Será que na semana eu fiz alguém feliz e deixei de fazer o mal? Então é por isso, a taça da iniquidade, ela transborda. Por quê? Porque a gente faz mais coisa ruim do que coisa boa. Aí como que a gente quer ser feliz? Como que a gente quer que a vida dá certo, tudo maravilhoso? Não tem como. Por quê? Porque a gente está acostumado a fazer coisa ruim. A gente não está habituado em fazer o bem. E nós temos que modificar isso daí, mudar. Se alguém faz o mal, a gente faz o bem. Devolve com o bem. Fez o mal, devolve com o bem. Se fosse em outra época, se me desse um tapa, eu levava 2. Porque eu sou estressadinha, né? Mas hoje eu tô lutando. A gente tem que lutar para ser diferente, né? Se me der um tapa, eu vou pensar se eu vou dar mais um de volta, né? Não sei, né? Depende. Mas devemos lutar para quê? Para não devolver. Porque quem ganha, quem é vencedor, é quem não agride, é quem não revida. Não é verdade? É isso. Então, a gente tem que entender isso daí e começar a fazer isso daí. A gente está lutando, né? Está tentando. Estamos na luta para fazer isso daí. Generaliza-se o mal-estar. Se a gente sair na cidade, o que a gente percebe? Se a gente olhar nas notícias da internet, jornal, tudo, o que a gente vê?
mal-estar, tristeza. Morreu fulano, mataram não sei que jeito, pegou fogo não sei aonde. O que a gente vê? Só vê coisa triste, só vê sofrimento, não é? Por quê? Por que isso está desse jeito? Porque nós estamos praticando o mal. A gente não mudou de vida. Tem que mudar, tem que ser diferente. A quem culpar, senão a vós que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Então, de quem que é a culpa? É nossa. É nossa. Eu tenho oportunidade, alguém faz alguma coisa para mim. Eu tenho oportunidade de fazer diferente. Mas será que eu faço diferente? Uma coisa que nós temos que pôr na nossa cabeça. Eu estou lutando para não agredir. Eu estou lutando para apenas me defender. Eu vou me defender. Se alguém vir, eu vou correr. Se precisar, eu correr, eu vou correr. É melhor correr do que a gente entrar na briga da vias de fato, né? Então, se eu puder, vou defender. Não vou agredir. Não vou fazer nada para prejudicar. Hoje, aqui na Terra, existem leis que a gente pode ganhar dinheiro, muito dinheiro. Só que esse dinheiro não é correto, esse dinheiro não é certo. Esse dinheiro, às vezes, vir para nós, ele é ilícito, ele não é certo. Não tem problema, posso fazer isso, posso pegar esse dinheiro. O que vai acontecer com a lei de Deus? Eu vou ficar devedora. Eu vou receber aquele dinheiro que as leis erradas permitiu que eu pegasse, só que eu vou ficar devedora. Eu fico devendo para as leis, para Deus, aquele dinheiro ilícito que veio para mim. Então a gente tem que ter o quê? Uma noção de quê? De justiça na nossa cabeça. Do que é certo, do que é honesto, do que é correto. É o que a gente tem que fazer. A gente não tem que, ninguém está vendo. Ninguém vai perceber. Então eu vou fazer errado. Não vou fazer errado. Nem se eu estiver sozinha. Por quê? Porque Deus está vendo. A espiritualidade está vendo. Porque as leis de Deus, elas são perfeitas. Tudo cobra de nós. Aqui na lei dos homens, eu posso passar ileso, eu posso passar a perna, eu posso enganar, mas eu vou ficar devedor. Aí, noutra reencarnação, eu vou ter que pagar aquilo. Às vezes é um revés de fortuna, que a gente perde tudo. Às vezes você tem um emprego bom, perde aquele emprego, fica sem nada. Às vezes você tem casa boa, fica sem a casa. Vem um revés, vem alguma coisa. Quando acontecer uma coisa dessa na nossa vida, podemos entender que a lei de Deus se cumpriu. Ela está cumprindo. Nós estamos pagando. Opa, estou devolvendo, estou pagando a lei de Deus, né? Então é isso. Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. Então, um único meio se vos oferece para isso, infalível, tornardes para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado na sua interpretação. Então, em tudo que nós formos fazer na vida, vamos lembrar de Jesus. 12 ensinamentos. 2. Jesus só falou de 2. Nesses 2, se a gente cumprir, já está tudo embutido para dar tudo certo na nossa vida. Primeiro mandamento, qual que é que ele falou? Amar a Deus. Amar a Deus. Primeira coisa, eu levanto,
eu já vou fazer uma oração. É o dever de nós, pessoas, humanos, racionais. Nós sabemos que existe um Deus, temos que fazer uma oração, conectar com Deus, agradecer a noite, pedir força para o dia que está nascendo, né? Então, Deus é o nosso Pai maior. Primeira coisa, amar a Ele e agradecer por tudo que a gente tem. Porque tudo que a gente tem é graças a Deus. Sem a vontade dEle, sem a permissão dEle, a gente não tem. A gente não tem nada, a gente não é ninguém. E outra coisa, aqui ele fala, como podeis ser felizes sem mútua benevolência? O que é benevolência? De bem, vem de bem, de bondade, fazer o bem. O que é o contrário do bem? O mal, isso. O contrário do bem é o mal. Então ele falou aqui, não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Então, sem o bem, sem fazer o bem, não podemos ser felizes. E o que é mútua? Eu faço o bem para a Sueli vai fazer o bem também. Mútua. A gente faz e o outro faz também. É mútua. É mútua. Você fez o mal, o que aprendemos aqui no Evangelho de Jesus? Pagar o mal com o quê? Com o bem. Com o bem. A gente aprendeu isso daí. Eu vou pagar o mal com o bem. Só que aqui está falando, eu só posso ser feliz com a mútua benevolência. Então a gente tem que aprender a fazer o bem. Aprender a gente tem que firmar, né? Firmar para fazer o bem. Alguém faz alguma coisa, a gente reflete. Tem que refletir. Eu sou um agressor? Alguém fez o mal para mim. Ah, eu vou devolver o mal. Não. Eu não posso ser o quê? Agressor. Não posso agredir. Eu preciso fazer o quê? Fazer o bem. Eu não vou agredir, né? Eu vou fazer diferente, eu vou fazer o bem. Então, se a gente quer felicidade, tem que praticar a benevolência. Benevolência, fazer o bem. Sempre, sempre. Mas, e aí ele fala o seguinte, tem que deixar do orgulho. Como que eu faço benevolência se eu sou orgulhoso? Ah, mas Deus que me livre. Ele me fez isso. Você tá achando que eu vou levar desaforo para minha casa? Mas não vou de jeito nenhum. Ele vai ver comigo. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. O que é isso? Maldade. A maldade, o orgulho. Eu sou a fulana, a dona fulana. Então, eu não aceito levar desaforo. Isso é o quê? O orgulho nosso falando muito alto. Tem que fazer o quê? Baixa o orgulho. Leva o desaforo para casa. Levo, porque aquele que perdoa, aquele que passa por bobo é o que vai ser mais feliz, né? Então ele fala aqui, tem que fazer o quê? Proceder à lei do Cristo. Porque a vez de terem maior estima o que brilha e encanta os olhos do que o que toca o coração? Por que fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? Então, muitas vezes, o que acontece conosco? A gente dá muito valor às coisas da terra, mundana. Eu quero, o olho da gente engrandece, eu quero um carro, é aquele. Eu não importo de passar por cima, de roubar, de matar, não me importa. Eu quero aquilo. Eu não importo de fazer o mal para obter as coisas do mundo.
Só que a gente já entende que a gente não é desse mundo. A gente vai morrer, tudo vai ficar, não vai levar nada. A gente tem que usar as coisas materiais para a nossa vida terrena. Mas a gente não pode ser o quê? Escravo das coisas terrenas. Ah, eu tenho um carro, mas eu não posso andar muito no carro, porque ele vai sujar. Não posso carregar isso, porque vai estragar. Então eu sou escravo de quem? Do carro. Né? Não é o carro que vai me servir para o meu trabalho, para as coisas que eu preciso fazer. Não, eu sou escravo do carro. Eu tenho ele, mas eu não posso usar ele direito, porque não pode estragar, não pode sujar, não pode muita coisa. Então, as coisas do mundo é para a gente usufruir, para ter uma vida organizada e boa, né? Não é pra gente ser muito, eu quero tudo pra mim, tudo. Não vou dividir nada com ninguém. Passo na rua, vejo alguém em dificuldade, não tô nem aí, isso não é problema meu, nem te conheço. Não é bem assim. Nós somos todos irmãos, temos que ter dó, comiseração e ajudar as pessoas sim. Tem que ajudar um ao outro. Se fosse nós naquela situação, era bom? Imagina se fôssemos sem casa, sem teto, sem família e andássemos e perambulássemos pela cidade. Sem comida, sem roupa, sem nada, sem teto. Sem um lugarzinho para você dormir tranquilamente. Pensa quem dorme no relento, quem dorme na rua. Será que ele dorme bem? Aquele sono tranquilo, dormindo no relento? Não sabe se alguém vai vir, se vai te dar uma paulada? Não sabe se alguém vai vir, se vai te pôr fogo, porque o povo hoje está doido? Não é? Porque isso já aconteceu. Então, assim, vamos colocar no lugar do outro. Se fosse eu sem nada, se fosse eu sem casa, se fosse eu sem família, se fosse eu com 3, 4, 5 filhos e sem emprego, tanto que ia ser difícil. Que vida difícil que é. A gente só vai ver o outro se colocar, a dificuldade do outro, se você colocar lá no lugarzinho do outro. Pensa se fosse eu. Não, mas se eu não quiser pensar que fosse eu, pensa que é o seu filho. Nosso filho, que é o que a gente ama demais, né? Imagina se fosse o meu filho no relento. Imagina se fosse o meu filho sem nada, sem casa, passando dificuldade. Às vezes está num outro lugar, num outro país, numa outra cidade. A gente não encontra e ele está em dificuldade. Então, a gente só vai sentir a dor alheia se a gente colocar no lugar do outro. Então, as lições de Jesus Cristo, ela não pode ter sido vã na nossa vida. Elas são um norte para a nossa vida. É um norte de conduta. É um norte de direcionamento. Os 2 ensinamentinhos lá do começo. Vamos relembrar. Qual que é os 2 ensinamentos que Jesus trouxe? Resumindo todo o ensinamento de Moisés e das Escrituras Sagradas. Primeiro, amar a Deus. Vamos lembrar. Segundo, amar ao outro como se fosse a si mesmo. Isso, amar ao outro como a si mesmo, né? Então vamos, essa semana que vai iniciar, vamos lembrar desses ensinamentos. Vamos fazer o bem, vamos ajudar as pessoas. Vamos fazer o seguinte, durante o dia a gente vai viver a vida. À noite, antes de dormir, hora que põe a cabeça no travesseiro, faz a oração, faz uma análise. Como que eu me conduzi no dia? Fui sem educação, fui estúpida, respondi mal, fui agressiva. Fiz um favor, ajudei. Nossa, consegui fazer 2 coisas boas hoje. Já estou melhorando. Então, todo dia vamos fazer oração e vamos dar uma analisada na vida.
temos que fazer mais bondade do que mais coisa má. Para quê? Para a gente ser feliz, que é o que falou na lição aqui, tá? Então, que esses ensinamentos sirvam, entra dentro dessa nossa cabecinha aqui, não sai não, né? Porque a gente vai ficando esquecidinho. Então, vamos lá. Então, vamos passar agora as vibrações. Pode fazer para nós, Sueli. Tá preparada? Tá. Germano? Não. Da outra vez falou tão bonitinho. A Nair fez na passada, Germano fez, quer fazer? Então, vai, Vem, Sueli. vem, Sueli, vamos Vou fazer, falar. vamos ouvir, vamos ajudar, que todos orem, Lá na internet. né? Fica com seus Na pensamentos internet. voltados a Deus, a Jesus. Vem aqui, fica aqui pertinho, que escuta melhor sua voz. Então vamos lá. Quero pedir a Jesus de Nazaré, a Jesus misericordioso, que olhe pelo nosso país, ajude as pessoas que estão necessitadas, ajude o nosso estado, ajude a nossa cidade. Ela precisa de muita coisa. Chegue até os nossos hospitais, CACEMES, Santa Casa, Hospital Psiquiátrico, e leve o seu carinho, leve o bem. Olha aquele que está necessitado, aquele que está precisando. É o que eu quero pedir, é isso daí. Mas eu quero falar sobre a bondade, quero falar sobre o amor, eu quero falar sobre a caridade, quero falar sobre mim. É um testemunho que eu vou dar. Eu não era assim, parece que nada me tocava. Eu via, eu sentia, mas eu não fazia. Depois que eu comecei a participar do Centro Jesus de Nazaré, algo tocou no meu coração. A gente montou um projetinho, e esse projetinho está ficando grande. Eu estou ficando muito feliz, eu estou ficando muito contente. Eu não sabia que eu era querida, mas parece-me que eu sou. Que a todos que eu estou pedindo, eu estou recebendo muita glória, muitas coisas boas. Esse projetinho, um pacotinho de amor. Ali no fundo dessa sala tem uma mesa. Aquele que ainda não veio ao centro, venha ver, venha tocar seu coração, né? A gente vai doar esse pacotinho de amor que vai nascer. Você que às vezes entrou ao centro, entrou nessa sala, para lá na mesa, dá uma olhada para você ver o tanto que esse projeto está ficando gigante. Ele está crescendo muito. E isso está me tocando muito. Esse amor, essa caridade que as pessoas estão fazendo. Eu estou sendo muito grata por tudo isso. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir muito mais. Você que está me ouvindo, se você conhecer alguém que está grávida, que necessita de uma ajuda, de um kit, de um enxovalzinho de nenê, venha até nós, conversa com a gente, venha nos abraçar, venha pegar na nossa mão, venha ajudar, vamos caminhar juntos. Se você souber de alguém que necessita de roupas usadas, de adulto, de criança, de panela, de garfo, de faca, de mesa, venha até nós.
se a gente tiver, ajude-nos a levar até essa pessoa. Não só isso, mas a alimentação também, tá? Eu estou te aguardando. Eu estou te esperando você abraçar essa causa. Venha junto conosco. Abrace a isso. Hoje, na leitura do Evangelho, não é para fazer o bem? Vamos fazer. É nas pequenas coisas, nas pequenas causas, que a gente começa a caminhar. Porque a gente não é grande, tá? A hora que você colocar a sua cabeça no seu travesseiro, você vai ver que você não fez muita coisa boa. Mas é aos poucos que a gente vai conseguir. Basta querer, basta ter vontade. Então, venha, ajude-nos. Sou grata. Vamos pedir à espiritualidade que um jato de luz irradie sobre a nossa cabeça, vai entrando por todo o nosso ser, energias de paz, energias de amor, de saúde, a nos harmonizar, equilibrar a todos nós. Pedimos, Senhor, visita a nossa casa, o nosso lar, proteja a nossa família, ajuda, faz uma barreira magnética em volta da nossa casa, coloca um anjo guardião na porta, para que nenhum perigo físico, material ou espiritual possa nos atingir. Te rogamos, Senhor, fortaleça o nosso espírito, que o bem, que o amor a cada dia se engrandeça em nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a ser bons, a reverter, a modificar o nosso querer, a nossa vontade de fazer o bem, que a cada dia se fortaleça mais e mais. Vamos passar agora para os passes. Aqui é um momento propício, um lugar correto de fazermos as nossas orações, os nossos pedidos, aonde nós levarmos o pensamento, a espiritualidade irá conosco, ajudar a todos aqueles que nós pensamos. Vamos tomar o passe, pode ir encaminhando, são 3 pessoas, pode ir sentando por fileiras, depois volta, toma água fluidificada, senta novamente para a gente finalizar com a prece final ao término. Que todos orem, façam seus pedidos, roguem a Deus o seu amparo. Isabel.
Estamos terminando, chegando ao final. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, os nossos anjos guardiões, por todas as bênçãos recebidas nesta noite. E agradecemos, Senhor, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis entregue às tentações, livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Agradecemos a todos, damos por encerrada a nossa reunião de hoje. Que a paz, que o amor envolva todos nós. Boa noite, Isabel Cristina. Vamos cantar uma musiquinha para a gente ser feliz. Vamos, segura na mão de Deus, porque parece que é a que todo mundo mais conhece. Vamos cantar. Vamos terminar, vamos lá. Ó, agora a gente canta, Renato. Renato, Essa música, número 6, tá? Ela não está colocada em alguns, né? Todo mundo já. Todo mundo ok? essa terceira linha de baixo para cima, tem um dia. Não. Vamos encerrar a reunião. Boa noite. Vamos gravar a música separada. Tudo de bom, uma boa.